Você sabe o que é uma startup? Este tipo de empresa, já comum nos Estados Unidos, por exemplo, vem crescendo no Brasil, que já ocupa a 12ª posição no ranking de mercados mais promissores para a criação de startups no mundo. A princípio, o termo pode ser sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento. Mas o conceito e o processo de criação e gerenciamento vão muito além. E é o que vamos mostrar no nosso programa, que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o crescimento das startups e a influência destas empresas na economia do país. A Constituição Federal garante a liberdade no exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e determina que a lei deve assegurar proteção à propriedade das marcas e aos nomes de empresas. Aqui no estúdio eu converso sobre startups com o advogado João Paulo Todi, especialista em tecnologia e doutor em direito tributário, e também com Hugo Gelanza, presidente da Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Brasil. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Hugo, gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que é uma startup. Tem que ser sempre uma ideia inovadora? Startup, existem várias definições, né? Mas a que eu mais gosto é uma organização em busca de um modelo de negócio repetitível e escalável, né? Então, a escala ela está intrínseca ao modelo de negócio. E tem que ter sempre uma ideia inovadora aí no meio? A inovação ela está intrínseca às startups. Não necessariamente você precisa ter um software, você pode ter um hardware também e ser uma startup. Ela deixa de ser startup a partir do momento que ela começa a faturar e ela se estabelece com o CNPJ. Agora, doutor Todi, as startups são relativamente novas no Brasil, mas elas já têm uma influência aí no nosso mercado? Certamente. Em meados de 2007 para frente, 2008, se iniciou um boom no Brasil. Só que hoje as startups elas já correspondem a mais de 3% do PIB produtivo brasileiro. Isso significa que as startups elas têm um grande fomento dentro desse mercado, embora sejam pouco vistas ainda do ponto de vista político e jurídico, naturalmente. E ainda tem muito espaço para crescer? Demasiadamente. Bom, e um levantamento feito pela Associação Brasileira de Startups mostra que este tipo de empresa cresceu mais de 20% no último ano. Já são quase 4.200 startups cadastradas. Mas quais são as vantagens e o que é preciso para entrar neste mercado? Empresas jovens, inovadoras e com alto potencial de crescimento. Esta é a classificação de uma startup. Famosas pelas táticas que usam, essas empresas começaram na área de tecnologia, mas outros ramos já estão incluídos nas atividades. Os empreendedores que estão criando a startup, eles estão visualizando, são visionários e estão percebendo uma demanda de um mercado que ainda não existe, ou de um produto que vai ser totalmente inovador no mercado existente. Abrir a empresa não é tão simples. Existem burocracias, mas seguir alguns passos pode adiantar etapas para o empreendedor. Às vezes não tem necessidade de você abrir uma empresa, uma microempresa logo de início. Você pode abrir como empreendedor individual e depois ir evoluindo ela, né? Você pode ir alterando esse CNPJ, né? A ideia é passar essa empresa posteriormente para um contrato de sócios, né? Para uma empresa simples, ou microempresa, mas por enquanto, para viabilizar o negócio, a gente abriu como um empreendedor individual mesmo. Uma pesquisa apurou os mercados mais promissores para startups no mundo. O Brasil ficou em 12º lugar, onde a cidade de São Paulo apresenta um ecossistema favorável a esse tipo de empresa, com toda a infraestrutura necessária. As ideias estão aí. Então a sua capacidade de dominar uma ideia ou outra, que vai fazer ela se destacar em relação às demais, é a capacidade dela de executar a ideia. Doutor Hugo, a gente viu na reportagem que as startups já estão em outras áreas, mas se concentram muito na área de tecnologia. Esse ainda é o maior filão? A premissa de você ter uma startup é a escala, né? E a tecnologia ela veio para proporcionar isso, né? A comunicação hoje você consegue alcançar distâncias que anteriormente você não conseguia. Da mesma forma, a tecnologia, você consegue alcançar o maior número de pessoas. Tem especialistas que dizem que as 25 empresas mais valiosas do mundo ainda nem existiram. E que tipo de outros exemplos o senhor pode dar para a gente de áreas que também já tem aí uma startup? Agronegócio, área de biomédicos, área de transportes. Você tem N possibilidades. Todas as áreas você consegue desenvolver processos
que otimizem o dia a dia dos negócios. Agora, do ponto de vista legal, o que é preciso para criar uma startup? Bom, na verdade, do ponto de vista legal, você pode criar uma startup sem preencher nenhuma lei, desde que você não afronte a lei. A existência de um CNPJ, a criação do CNPJ, de onde você vai passar a preencher algum requisito legal, na verdade, é tornar aquela startup uma empresa em si, no mundo jurídico. E aí você pode adotar qualquer tipo de regime, desde de um microempreendedor, de um empreendedor individual, a entrar no Simples Nacional, e daí você vai crescendo de acordo com o faturamento e a proporção das suas operações. E as startups também podem funcionar em sistema de franquia, ou se ela começa a abrir franquia, ela já cresceu demais, não é mais uma startup? Na verdade, o que basicamente caracteriza uma startup é o experimento de mercado. Se ela passou a ser consolidada naquele mercado e passar a faturar de forma sólida, não no âmbito mercadológico apenas, mas no âmbito de marca, de propriedade e valor agregado, ela já deixa de ser uma startup. Doutor Hugo, e o que faz uma ideia inovadora ter potencial de sucesso? Como saber se a sua ideia vale ou não a criação de uma empresa? Todas as ideias são bem-vindas. Você precisa testá-las para identificar se esses requisitos de escala elas vão permanecer durante o tempo. Então, como o Wesley falou, você precisa fazer ciclos de aprendizado, testar essas hipóteses e verificar se realmente você deve seguir adiante. Você tem o empreendedorismo, você tem o intraempreendedorismo, né? E o empreendedorismo é você pensar fora da caixa. Então, você pegar coisas que são tradicionais e você desmistificar, através da tecnologia, certos processos. Bom, e será que é vantagem criar uma startup? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver. A gente pode falar que as startups têm benefícios legais? Dr. Todd, tem? Ainda é muito precário, mas sim. Alguns estados, inclusive o DF, ela já tem alguns benefícios no ponto de vista da prestação de serviço, em que a redução dos 5% para 2% quando você tem uma startup. Mas ainda é muito precário. Do ponto de vista legal, tem muito a se avançar, não só no regime de contratação, mas também no regime tributário. E muitos projetos vêm sendo fomentados por associações como a do Dr. Hugo e que esperamos, o mercado espera que sejam aprovados para poder fomentá-lo e fazer com que o Brasil tenha um bom ecossistema nesse sentido. E esses benefícios, doutor Hugo, eles acabam atraindo mais empreendedores? É mais vantajoso hoje criar uma startup? Com certeza, porque empreender nessa área existem vários riscos, né? Inclusive, a associação tem previsto algumas ações dentro do Senado, da Câmara, para tentar estimular, com estímulos financeiros, fiscais, esse ramo. O termo startup está em voga, né? Todo mundo agora fala sobre isso, mas a metodologia para você criar uma startup ainda é muito imatura. As pessoas, às vezes, criam isso no quintal de casa ou na universidade, mas a metodologia em si, como fazer o know-how, poucas pessoas detêm esse conhecimento. E o direito tributário já está trabalhando com esse conhecimento aí, doutor Todd, já está de olho nesse mercado? É interessante que em 2007, com o Simples Nacional também, você já visionava a abertura de mercado para esse tipo de empreendimento de altíssimo risco, com o objetivo de experimentar o mercado, né? Mas nós estamos ainda muito atrasados em relação ao resto do mundo, em que você tem um fomento muito mais forte. Inclusive, vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, como no Japão, você tem, com as startups, caso ela venha a falir, por exemplo, você tem a insolvência. E nessa insolvência, aqueles tributos que ali deveriam ser gerados, por exemplo, se extinguem com a empresa sem causar nenhum problema ao próprio empreendedor, fazendo com que ele volte a empreender. Porque startup, ele é sinônimo de empreendedorismo. Empreendedorismo é arriscar no mar aberto. Você não tem a certeza do empreendimento, você tem uma certeza de uma boa ideia. Bom, então vamos a mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Esse tipo de empresa responde a uma legislação diferente de empresas de médio e grande porte? Dr. Todd, é diferente? Não é diferente porque as empresas de médio e grande porte, elas adotam regimes tributários diferentes. É o que vai, na verdade, fazer com que ela se distancie de uma startup. Então, a legislação é a mesma no âmbito nacional. O que diferencia uma startup de uma empresa consolidada, de médio e grande porte, é que ela não pode se enquadrar no Simples. Elas já estão em regimes como lucro presumido e lucro real, fazendo com que ela não tenha os benefícios fiscais que o Simples Nacional ou o microempreendedor individual permite que uma startup possa usufruir. Agora, só por ser uma startup, então ela não tem diferença no pagamento de impostos. É o que vocês estão buscando, mas ainda não se chegou lá, é isso?
Não é que não tenha diferença no pagamento de impostos. Hoje, ter uma startup, ou eu abrir uma lavanderia, por exemplo, ela vai pagar a mesma tributação, ela vai ter a mesma inserção legal do que a startup. Então, observe-se, a lavanderia ela não é uma startup, porque ela não tem como replicar o seu modus operandi com a mesma qualidade, com a mesma prestação de serviço, escalonável, de forma a não ter perda da qualidade. Se você abrir uma lavanderia a 2 quadras da primeira, por exemplo, você vai ter que ter uma mão de obra diferenciada. E, naturalmente, você já vai poder ter discrepâncias desse fator de padrão, o que na startup não se aceita. Doutor Hugo, o empresário que a gente entrevistou na reportagem falou que começou como microempreendedor individual e que a ideia é ir mudando o regime jurídico e se adaptando às necessidades. Isso é importante? Começar pensando pequeno para ir crescendo à medida que se faz necessário? Sem dúvida. Quando a gente fala da definição de startup, é uma organização em busca de modelo. Esse modelo não existe. Então, quando você monta um CNPJ, você assume riscos financeiros e compromissos financeiros, né? Então, a gente sugere que não seja aberto um CNPJ de início. Existem mecanismos não oficiais para você tentar conduzir esse tipo de situação. Por exemplo, um contrato chamado vesting, onde os sócios eles acordam certos resultados e, a partir do momento que esses resultados sejam atingidos, eles constituem uma empresa. E complementando, não só o VEST, mas você tem ainda um conjunto de estruturas societárias que a legislação brasileira permite, o próprio Código Civil permite, como SPS, SCCs, que você tem a possibilidade de gerar o trabalho, fazer com que esse trabalho seja executado e daí, experimentando recursos, você faça a sua respectiva legalização do âmbito de vista jurídico, como se possa dizer. E só para complementar também, nesse viés ainda, o que se tem de maior dificuldade, inclusive você percebe que com a palavra do Wesley, que falou que abriu como microempreendedor individual, a própria confusão que se tem muito ainda sobre o conceito de startup, o microempreendedor individual não é para essa finalidade, embora permita. Você não tem uma limitação, mas o próprio regime do microempreendedor individual é para aquele indivíduo que tem a prestação de serviço, basicamente como autônomo, para facilitar a redução do custo tributário dele em relação a uma empresa prestadora de serviço em si. E no caso dele, por exemplo, ele quer mudar o regime. Legalmente isso é fácil? Sim, na verdade a mudança do regime tributário, ela vai de acordo com o faturamento ou a perspectiva política desse faturamento. Aí a governança corporativa da empresa deve geri-la para saber se deve mudar ou não. A facilidade está na própria Secretaria de Fazenda, que permite que isso seja feito, ou na própria Receita Federal. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Hugo Gialanza, presidente da Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Brasil, e o advogado João Paulo Todi, especialista em tecnologia e doutor em direito tributário. No programa de hoje a gente conversa sobre o crescimento das startups. E como será que a ideia de criar uma empresa desse tipo toma forma? O empreendedor Leonardo Valença gravou um vídeo especialmente para o nosso programa, contando como foi este processo. Nossa empresa surgiu quando eu, ano passado, decidi apertar o eject na minha carreira de executivo e fui ali para o Vale do Silício para validar a ideia inicial que eu tinha desse projeto. Conversei com muita gente, peguei bastante feedback, voltei para o Brasil, consegui um sócio técnico, né, que é o Rafael. Está ali o Rafael de camisa a vinho, trabalhando, programando, e com base nessa sociedade a gente conseguiu captar um recurso privado de um investidor anjo e também um recurso do governo, né, da FAP-DF, que é um fundo local aqui do DF. Com base nesse investimento, a gente conseguiu trazer a empresa da fase de ideação, né, o projeto da fase da ideia, para a fase de operacionalização. Então, de fato, o que a gente fez foi contratar essa equipe que vocês estão vendo aqui. Basicamente, a gente conseguiu contratar essa equipe, tirar o projeto do papel e começar a desenvolver, de fato, a nossa plataforma. Além disso, o que a gente fez? Eu principalmente, né, saí aqui do escritório e comecei a validar o nosso projeto com alguns clientes, né, com alguns potenciais clientes que poderiam consumir a nossa plataforma. Isso foi imprescindível para a gente poder ter certeza de que nós estávamos nos caminhos certos. Hoje nós entendemos que para o produto ter escala, né, que seria ali a terceira fase de constituição de uma startup, seria atração e escala, a gente deveria focar o produto para escritório de contabilidade. Então o que a gente fez foi pegar a equipe, né, estabelecer aqui no nosso planejamento e desenvolvimento, que vocês estão vendo aí atrás, e hoje todo o nosso discurso e todas as funcionalidades que a gente está desenvolvendo da plataforma hoje estão voltadas para o mercado
de contabilidade. E estamos seguindo em frente, esperando que a gente possa poder crescer e escalar ao longo dos próximos meses e anos. Doutor Hugo, o Leonardo chegou aí ao Vale do Silício buscar informações. Uma boa base é fundamental? Sem dúvida. Um aluno que chega na universidade e vai fazer o curso de medicina, ele decide, eu quero fazer medicina, mas ele já visitou um hospital? Ele já foi ver como é que é o dia a dia? Então, é ideal que alguém que queira entrar nessa área conheça esse mercado, para poder definir realmente se ele vai persistir, porque para você se manter empreendendo nessa área precisa de muita resiliência. Agora vou aproveitar que o senhor falou então aí numa faculdade. Já existem cursos específicos para esse tipo de mercado? Sim, inclusive aqui em Brasília surgiu uma pós-graduação em metodologias de startup. Isso é uma coisa inovadora e a tendência é que isso ocorra porque várias profissões agora vão começar a pensar nisso. E existem programas de fomento a esse tipo de negócio? Pessoas que podem dar apoio a quem está querendo aí se estabelecer no mercado e, como o senhor disse, tem que buscar informação antes? Em 2012 não existia nada, agora já existem vários. O governo federal, através do MCTI, tem um programa chamado TI Maior, são 450 milhões de reais para investir em inovação em startups. Tem um programa dentro desse TI Maior que chama Startup Brasil. Ele prevê investimentos em empresas atreladas às aceleradoras. Existe um outro programa do MDIC, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que chama Inovativa Brasil. Temos também fundos de investimentos regionais. Hoje, nós temos em torno de 8 milhões para investir todos os anos em startups aqui no DF. Doutor Todd, como calcular qual é o investimento necessário aí para se começar uma startup? Na verdade, a startup ela precisa inicialmente do empreendedorismo e da ideia. E você não consegue mensurar isso. Há histórias de startups que começaram com $500 de investimento inicial, que era basicamente um local para se começar, que normalmente era um local, como o próprio Hugo já colocou, precário, uma casa, uma garagem, ou uma pequena sala, como até a gente viu, e de acordo com a projeção disso, e com uma palavra muito chave, importante, a palavra-chave importante é validação. E com as validações que você vai experimentando em âmbito do mercado comum, depois expandindo para os mercados mais abrangentes, passa-se aí sim depurar quais valores e expectativas financeiras vão ser aportadas. É quando surge então a necessidade de se buscar por fundos como esse, seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada, com a prospecção inclusive do alargamento dos resultados que isso vai trazer. Agora, o Leonardo usou uma terminologia ali, investidor anjo. Explica para a gente o que é um investidor anjo. Investidor anjo, na verdade, o que é? Nada mais do que um indivíduo que tem uma condição financeira para aportar recursos em boas ideias, em ideias inovadoras, que possam gerar naturalmente retorno, um retorno de médio e longo prazo. A startup ela busca a validação constante daquela ideia, ou seja, o experimento de mercado, para depois avaliar como isso vai se alargar e se escalonar. E, naturalmente, o investidor anjo ele visiona o quê? Que a curto prazo ele vai ter que aportar recursos para tornar isso viável e sabe que esse recurso é de altíssimo risco. Inclusive, há grandes estudos, por exemplo, eu como investidor anjo também o faço, sempre fazemos auditorias e previsões de mercado, validações Ns, para poder avaliar quanto se investir. Né? Não existe startup que não tenha algum tipo de investimento, e quando se fala no anjo é aquele indivíduo que está fora do projeto, mas que interessa a ele aportar recursos nesse projeto, fazendo com que os retornos futuros sejam gozados por ele também. Vale a pena também informar que dinheiro não é a solução de tudo. Perfeito. Inclusive existe um nome, né, que é dado, um jargão na área de startup, que é bootstrap, que é você começar com seus próprios recursos. Né? É ideal, porque quando você encontra esse modelo de negócio, você consegue valorizar a tua participação societária. Se você hoje pega um dinheiro de investimento anjo no momento inicial, é claro que o investidor ele tem aversão ao risco e ele vai querer mais participação do teu negócio. Então, ele ideal pode acabar sendo mais dono do que você. Com certeza, isso é comum. E acaba que na trajetória isso desmotiva o empreendedor, se ele não é o dono do negócio. Ele tem um outro que investiu no momento zero e tem maior participação do negócio. Existem programas aí para colocar em contato o empreendedor com os investidores que estão interessados ali nesse mercado? Sim, a gente faz demo days, encontros, onde esses projetos, esses empreendedores podem apresentar seus projetos para investidores. Então, eles fazem um pitch. Um pitch é vender o seu projeto do 20º andar até o térreo. Então, digamos que a gente encontre o Bill Gates no elevador.
você tem uma oportunidade única. Então, você precisa de um discurso ajustado para você conseguir uma nova reunião com esse investidor. Bom, nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. As startups, elas vêm de ideias novas, né? As pessoas que tiverem essa ideia precisam patenteá-la. Doutor Todd, como que funciona? O Brasil, a legislação não permite patenteamento de ideias, né? A patente, ela é, na verdade, de produtos finais. Então, você tem uma vedação legal, você tem uma impossibilidade no Brasil de patentear ideias. Mas a startup, ela imprescinde disso, porque a própria convalidação daquela startup, ou seja, o que é mais importante na startup é sair na frente, é a largada. Então, se ela se consolida no mercado mais rapidamente do que as suas concorrentes, ela perdura, né? Você tem N exemplos de mercado nesse sentido e você percebe que sempre fica aquela que saiu à frente, que conseguiu atender os requisitos básicos de uma startup. Bom, vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Quem trabalha em casa também tem garantias trabalhistas? Doutor Todd, o local onde a pessoa trabalha influencia nos direitos dela? Existe o sistema de home office, naturalmente, mas nunca se afasta a CLT. A CLT ela é uma legislação de ordem pública, então, por mais que você não tenha nenhum contrato, ela se faz presente. E ainda se você tiver contrato, ela vai se fazer presente da mesma forma. Então, você pode colocar o que quiser no contrato de trabalho, o que vai valer frente a um juízo seria e será sempre a CLT como regra básica. Mas você tem formações contratuais que permite uma maleabilidade maior, mas mesmo assim é uma das áreas mais sensíveis, uma das questões mais sensíveis em qualquer empreendimento é a relação trabalho entre a empresa e seu fornecedor, né, do serviço. Doutor Hugo, e qual é geralmente a realidade das startups aí? Elas trabalham muito com o home office, esse trabalho em casa? Trabalham em home office, trabalham em coworkings, na casa de amigos ou em cafés. Onde der, eles estão trabalhando. Onde tiver um acesso à internet, pode viabilizar um grande negócio. Mas geralmente eles preferem começar dessa forma até para diminuir os custos? Inicialmente, como você está numa procura de modelo de negócio, é ideal que você consiga executar essa fase com o menor custo possível. Doutor Todd, é importante ter um contrato com esses funcionários, mesmo que seja apenas por demanda ou apenas um trabalho temporário? É importante ter um contrato, ainda que sob demanda, numa consultoria ou numa expressão por hora, como timesheet ou coworking, enfim, que você permita que aquelas vontades sejam traduzíveis em caso de dúvida. Mas, de qualquer forma, eu sempre saliento, quanto mais seguro for o negócio, melhor para as partes. Só que a startup é justamente isso, é não lidar com a segurança e sim com o experimento. Então, mais importante do que se preocupar com a relação de trabalho entre as pessoas ali, é primeiro convalidar a ideia e verificar se ela vai se tornar rentável de alguma forma. Bom, então, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês quais são os maiores desafios aí desse segmento de startups e o que fazer para vencê-los, doutor Hugo. Você saber validar realmente essas hipóteses, encontrar um mercado, um nicho de mercado para você atuar, ter foco e ter uma equipe multidisciplinar. Inicialmente, as startups não têm como contratar alguém para atuar no seu projeto por causa dos recursos. Então, o ideal seria que eles constituíssem uma equipe muito boa para ter capacidade de execução do que eles estão propondo fazer. E do ponto de vista legal, doutor Todd? Do ponto de vista legal, seja para uma startup ou qualquer outro nível de empresa, o empreendedor ele vai sofrer e vai sempre se esbarrar em diversas dificuldades. O mais importante é que esse indivíduo tenha muita resiliência, porque nesse mercado de startup você tem que efetivamente fazer diversos experimentos e com o mínimo de aporte de recurso ou estrutura. E aí eu sugiro sempre o TED, né, que é tempo, energia e dinheiro, e tem que fazer essa análise constante e, naturalmente, buscar sempre parceiros. O mais importante numa startup não é você ter uma excelente ideia, mas ter pessoas que consigam executar de forma proveitosa essa excelente ideia. Bom, e com essas dicas para quem quer se aventurar nesse mercado, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Hugo, doutor Todd, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser rever os nossos programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Você também pode enviar a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A cada semana temos um novo encontro. Até lá!